Ok. Boa tarde, internauta do Bahia, tudo bem? Nessa segunda-feira, a gente vai falar sobre a reforma trabalhista, que foi aprovada no último dia 13 de julho pelo presidente Michel Temer. Nosso convidado de hoje é o doutor Rodolfo Pamplona, juiz do trabalho, professor titulado de Direito Civil e Direito Processual do Trabalho da Universidade de Salvador, a Unifax, e também professor adjunto da graduação e pós-graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Bahia. Boa tarde, Nayá. Um prazer enorme estar aqui no Bahia pela primeira vez e quero bater um papo com nossos internautas. O pessoal está ouvindo aí. Mande pergunta. Não fique quieto, minha filha. Você está vendo a gente? Pergunte, é o momento de você tirar dúvida, porque é muita coisa que mudou. E aí está aí à sua disposição para bater o maior papo. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, eu selecionei aqui alguns pontos importantes da reforma que eu acho que valem a pena ser discutidos, mas que, assim, a gente pode debater à medida que as perguntas forem enviadas. A gente tem uma série de pontos delicados da reforma, mas, assim, antes da gente entrar neles, Sim. O que a gente pode falar para o internauta? O que é sensível na mudança dessa reforma trabalhista? O que mudou efetivamente? Olha, cara, você precisa entender que essa reforma, sem sombra de dúvida, é um dos pontos assim mais interessantes desse atual contexto do país. Por quê? Porque o que é que mudou? Na verdade, a gente pode tentar definir em pensar em diminuição de custos, pensar em, digamos assim, privilégio do que o que se falava, que é uma coisa meio marqueteira, né? Essa coisa de negociado sobre legislado. Sim, mas negociado coletivamente ou negociado individual? A gente vai ver pergunta por pergunta, há muitas questões. Há uma ideia de tentar tornar mais flexível a legislação trabalhista. E nessa ideia de flexibilidade, aí, cara, tem um monte de coisa interessante para falar sobre isso. Por quê? Porque muitas das questões, e o direito do trabalho, tradicionalmente, sempre foi um ramo que tinha um fenômeno, que o pessoal da área de direito, assim, em cima do careta do direito, falava assim, dirigismo contratual. O que era isso? Era a ideia de que, quando você celebra um contrato de trabalho, um contrato de emprego, você já teria o conteúdo básico dele, algumas noções básicas, aspectos fundamentais. E a partir de agora, nós temos já uma porteira aberta, principalmente para que o conteúdo seja só e somente só aquilo que esteja estabelecido. Houve alguns aspectos, e aí a gente precisa dizer, tem que fazer justiça, que não foram modificados, que em tese não podem ser objeto de negociação coletiva. Mas o fato é que havia questões que nunca sequer se cogitava, e agora já pode. O que acontece? Pode ser uma reforma ou pode ser o começo da deformação de determinados direitos trabalhistas. Vamos perguntar, porque aí você suscita isso que eu posso trabalhar, porque é algo que a gente precisa abrir o olho. Principalmente você, cara, você que é jovem, está começando agora, está no seu primeiro emprego, ou ao contrário, está começando a empreender e aí está pensando exatamente como é que vai ser esse custo da mão de obra. O que eu posso dizer é o seguinte, é que você precisa se atualizar. Por quê? Porque muita coisa mudou, né, no que diz respeito à questão das horas de trabalho, a questão da forma de remuneração, a questão da própria celebração do contrato, a questão do como deve ser feito. Então, na verdade, é uma reforma que não pode ser sintetizada em uma única palavra, mas pode ser compreendida em diversas questões pontuais ou sistemáticas. Falando dessa questão da jornada diária. Pronto. O que mudou efetivamente para o trabalhador na questão da jornada diária? Isso vai ser acordado com o empregador agora? Essa é uma questão, né, muito importante mesmo. Sabe por quê? Porque, tradicionalmente, a gente sempre pensou na limitação da jornada de 8 horas como uma garantia de proteção ao trabalhador. Por quê? Mas perceba, que esse daqui tem que ser feito de uma forma clara. Pode ser um discurso chato. Não, é preciso entender por que é proteção ao trabalhador. Porque nós somos seres humanos, cara. Nós não somos máquinas. Então, quando a gente é muito jovem, a gente tem uma condição física maior para aguentar determinados piques ou coisas. Mas depois vai passando com o tempo, aí você imaginar que o emprego não é só para quem é jovem, mas para toda a população, você precisa conservar. A expressão careta que a gente usa é manter a rigidez física. O que é isso em linguagem de gente, pô? É simplesmente a ideia de você manter a sua constituição física, de você não ficar doente, porque é meio de vida, não de morte. Então, o que acontece? Tradicionalmente, já teria sido uma bandeira de luta, termos uma limitação de jornada a 8 horas. Perceba que há países como a França, que a limitação é 6, entende? Mas no Brasil, se convencionou
já há muito tempo, desde a CLT em 43, 8 horas diárias, né? Houve uma pequena modificação na Constituição de 88, que aí ficou as 8 horas diárias, mas 44 semanais em vez de 48 horas. Né? Então, você tinha uma limitação, pensando no sábado, meio turno, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Tradicionalmente, essa sempre foi a jornada. Compensações sempre dessa forma. Aí, a ideia de entender um pouco a reforma. Muitas vezes, em função de descumprimento da legislação trabalhista, ou, vamos pensar, flexibilização para determinadas atividades, eu posso pensar assim, sempre pela via do acordo coletivo, sempre pela via da fiscalização do sindicato, a gente falava isso para vigilância, né? Segurança armada, né? Também no meio ambiente hospitalar, esse tipo de jornada, a questão de ter 12 horas de trabalho, mas com um descanso maior, 36. 36 horas seguidas. 12 por 36. Mas isso sempre foi algo que era para ser negociado pelo sindicato. Por quê? Porque era alguém que não teria o medo de perder emprego, que estaria lá. Aí o que acontece agora? Primeira modificação, sua pergunta foi ótima. Primeira modificação é a jornada de 12 por 36 não precisa mais de sindicato para ser validada. Pode ser diretamente no acordo individual, no acerto do patrão empregado. Aí eu digo, então no acordo, ótimo, coisa legal, né? Acordo, a gente sempre está sendo feliz, né, contente. Mas vamos pensar, rapaz, acorda para a realidade. Você acha que vai ser acordo? Claro, vai ter gente que vai preferir trabalhar assim, uma minoria. Na verdade, a maioria vai dizer, ó, ou você aceita trabalhar dessa forma, ou tem quem queira. O tem quem queira é a, digamos assim, é a consagração da noção da, digamos assim, do privilégio nesse ponto, da regra do capital, da regra do trabalho. Aí é uma questão de opção política. Não vou opinar politicamente, mas vou opinar dizendo que, tecnicamente, nós temos esse prestígio. Por que vale a pena falar sobre isso? Desculpa, se eu estou alongando, eu posso diminuir. Mas o babado que é interessante é porque esse tipo de jornada já acontecia em algumas atividades. Não porque estava autorizado, mas sim porque era nossa demanda. Ninguém contratava no médico, por exemplo, jornada por 12,36, sempre foi algo comum, né? Enfermeiros, o pessoal em saúde sempre teve isso. Mas era autorizado por lei? Não. Agora tudo isso está respaldado por um mero acordo individual. Aproveitando que a gente falou dessa questão da jornada diária, né, que vai ter essa mudança, Sim. A gente também tem um ponto que diz respeito ao intervalo da intrajornada. Sim. Que o sindicato e as empresas, a partir de agora, segundo a lei, vão poder negociar esses intervalos de almoço que podem ser menor do que 1 hora. Exato. Como é que isso vai funcionar na prática? Ele vai negociar individualmente com o patrão? Meu amigo, a minha amiga Ana, minha nova amiga, minha nova BBF aqui. Ó. Aqui, ó. É preciso entender que a ideia, muita gente vai poder ter algum campo de liberdade, talvez ver o discurso, para você sair mais cedo, ter um menor intervalo para o almoço, esse tipo de coisa, ótimo. Mas na prática, do que observa, você não vai ver o pessoal saindo mais cedo. Você vai ver o teu pessoal tendo um intervalo menor e vai se discutir depois se vai ter hora extra ou não. Por quê? Porque na prática, o que é que vai acontecer? Simplesmente, e eu digo isso com liberdade, a vantagem, né? Aquela coisa Rolling Stones, né? Você tem a opção, o pai diz before I get old, não. Quero morrer antes de ficar velho? Não quero ficar velhinho mesmo. Quero ficar velhinho, e bom de ficar velho é porque a gente já conhece as coisas que já aconteceram no passado. Por quê? Porque, cara, isso vai parecer muito quando foi instituído o FGTS no país. Porque o FGTS foi instituído para substituir a estabilidade do emprego, a indenização da antiguidade. E aí veio como um método facultativo. As pessoas aderiam ao FGTS se quisessem. Na prática, quando o cara era contratado, já assinava lá a adesão. Eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer a mesma coisa. As pessoas vão ser contratadas daqui a menos de 120 dias, né? Estamos ainda nesse período da chamada vacatio legis. O que é vacatio legis? É o período em que a gente vai conhecendo a lei para depois começar a aplicar, né? E o que acontece? As pessoas vão ser contratadas e já vão admitir, na admissão mesmo, fazer a adesão a esse intervalo menor. O quê? Que vai ser por acordo individual. Aproveitando que o senhor falou dessa questão do FGTS, Sim. Quando a gente começou a falar da sanção da lei por Temer, tinha a questão assim, o acordo entre os sindicatos
e empresas, eles vão ter força de lei agora. Sim, claro. E tem alguns pontos, como o FGTS, que não estão incluídos nisso. Então, assim, alguns direitos essenciais do trabalhador. Certo. Então, o FGTS, o salário mínimo, as férias proporcionais, isso vai ser alterado de que forma ou não vai ser alterado? Aí vai ser, a gente tem que trabalhar muito numa perspectiva de como é que vai ser a aplicação na prática. Por quê? Porque a lei, do ponto de vista formal, eu preciso dizer, é a questão de não estar aqui sendo de um lado ou de outro, mas sim numa perspectiva crítica. A lei formalmente diz que não pode ser objeto de negociação o FGTS, ou a gratificação natalina do 13º, a discussão sobre outros aspectos relacionados ao salário mínimo, esse tipo de coisa. Tudo lindo, maravilhoso. Só que aí a gente diz assim, então ninguém vai mexer nisso. Será mesmo? Por quê? Porque o indivíduo, eu digo com liberdade, porque já se fala. A lei nem está em vigor ainda, mas já se fala. Será que a gente pode, de repente, dizer, vamos garantir o 13º aos salários, não podemos mexer no 13º. Mas vem cá, eu posso estabelecer a forma de pagamento? Porque o 13º é pago metade junto com as férias, ou de fevereiro até 30 de novembro, e a segunda metade até 20 de dezembro. Será que pode dividir o 13º em 3 parcelas? Em 4 parcelas? Ou pagar mês a mês? Em 12 parcelas? Perceba que aí é o que diz, não, eu estou garantindo o 13º. Isso vai ser a discussão sobre o que é que pode e o que é que não pode. Quando eu me garanto o 13º, mas mudo a base de cálculo, eu estou mexendo o 13º ou não? Essa vai ser uma questão jurídica que não dá para adivinhar. Não tenho nem a penseira lá de Hogwarts ou alguma bola de cristal. Mas a gente já ouve isso nos bastidores. O que é que muda para o trabalhador em relação à questão do parcelamento das férias? Né? Porque a gente está falando assim que, em tese, como você explicou agora, em tese o FGTS, as férias não vão ser mudadas, né? O pagamento do 13º, mas isso é muito sutil. Verdade. Como essa mudança ou como essa interferência é feita. Mas em relação às férias, o parcelamento das férias, que agora a reforma ela dá um outro olhar, né? Ela fala que pode ser parcelado até 3 vezes. O que isso muda na vida do trabalhador? Como é que isso é alterado? Sinceramente, Nayá, eu digo com liberdade. Eu tenho falado direto, sabe, sobre a reforma trabalhista, as pessoas têm me chamado para falar, e há muitos pontos importantes, muitos. E esse é um dos pontos que toda hora alguém me pergunta. Tem sido uma das questões mais recorrentes, a mudança das férias. Mas eu fico dizendo, na boa, dentro desse universo tão grande de mudanças, essa é uma das questões, talvez, menores. Por quê? Porque no passado eu podia dividir as férias em 2 períodos e agora eu posso dividir em 3. O que é que a gente precisa entender? De dividir de 2 para 3 é uma questão mera... Na verdade, não devia dividir nada. Devia ser as férias corridas, porque a finalidade das férias não é somente o descanso, mas a integração social, a noção da coincidência com a família, né? Quantas pessoas trabalham, nós passamos mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que com a nossa família, né? Nós passamos mais tempo convivendo com o nosso colega de trabalho do que com nossos filhos, muitas vezes. Então, as férias teriam também essa finalidade de uma integração social. Ora, com esse fracionamento maior, isso pode ser mitigado. Agora, na prática, como é que tem sido essa noção do fracionamento? Na prática, quando eram somente 2, era algo próprio da negociação empregado e empregador, né? O que é que acontecia? O que é que não era objeto da negociação individual? Quando eram férias coletivas. Sim. E aí nós tínhamos os períodos maiores nesse ponto, mas isso era próprio de uma determinada atividade econômica. Aí, como você tinha comumente férias coletivas, dá para o indivíduo se programar para fazer isso. O que há nesse ponto é apenas um desmembramento, que eu vou ter que dizer também, porque eu sou juiz de trabalho há 22 anos, né? Claro, e aí, velho, eu preciso dizer com liberdade. A gente sabe que essas questões não é nem a regra, mas a distorção da regra. Sim. A distorção que acontece, o indivíduo tinha 15 dias de férias e não tirava os outros 15 dias e depois passava o tempo e ficava sem receber. Agora o indivíduo vai tirar, sei lá, 14 dias, porque vai ter o fracionamento, o período mínimo, ter lá 15 dias e não tirava mais os outros 2, ou tirava por partes. Ficava algo em função do descumprimento. Vamos ver. É algo, digamos, de um universo tão grande de modificações, talvez uma das
menos dramáticas. A gente chegou uma pergunta pra gente. Vamos lá. Agora, que vai falar com a gente é a Carla Letícia. E antes, assim, da gente ir pra pergunta direta, quem tiver pergunta pode mandar pra gente. A Carla tá aberta no canal. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Vamos aí, A gente perguntar. está recebendo muita pergunta aqui do pessoal querendo saber se a nova regra vai atingir pessoalmente eles. Muita gente está querendo saber. Sim. A Neia perguntou, quem trabalha com carteira assinada atualmente, haverá alguma mudança? Carla, essa pergunta foi a Neia, né? Isso. Ô, Neia, prestando em você e a todos os outros que fizeram perguntas semelhantes, eu sei que está chegando um monte de perguntas. E, né, essa é uma das questões de quem está debatendo. Eu digo isso com liberdade, porque todo mundo tem seus grupos de WhatsApp, né? Eu também tenho. E a gente tem um grupo de WhatsApp do juiz mesmo, ele está discutindo isso. O que é que eu vou lhe dizer? Eu vou responder um pouquinho como professor de direito civil. Quando há uma modificação de uma lei, a lei realmente ela deve ser aplicável somente a partir da sua vigência e comumente para os contratos que vão ser celebrados posteriormente a eles. Mas espera aí, como é que vai ser feito? Toda a disciplina, toda a aplicação da lei é a lei antiga até a data da entrada em vigor da lei nova. E aí, a partir da nova lei, ela passa a reger os contratos. Por quê? Porque, e aí eu vou dizer com liberdade, é claro que você vai ter juízes que vão defender que só para quem for contratado com carteira assinada depois da vigência. Mas na prática não é assim, querido. É só você pensar, por exemplo, eu sou coroa, posso dizer, quando mudaram a disciplina das férias nos anos 70, isso não foi para os contratos novos, não, para todos, a partir daquele momento. Quando mudaram recentemente a disciplina do trabalho doméstico, esses novos direitos, essa nova disciplina, essa nova aplicação, foi para os contratos também em curso. E defender que vai fazer com que todo mundo só possa aplicar a lei nova para contrato celebrado depois dela, vai gerar uma situação potencialmente dramática, porque potencialmente vão despedir um monte de gente para depois contratar em formatos com a nova lei. E isso realmente não é o que se quer. Antes da gente falar de terceirização, tem mais uma pergunta que chegou. Vamos lá, Tem. Carla. Jogue duro aí. A Neuma Pereira quer Neuma. saber Beijo, Neuma. se essa nova lei da Previdência vai mexer com os direitos das empregadas domésticas. Olha, Neuma, a questão especificamente das empregadas domésticas, elas não têm uma modificação específica na reforma da Previdência. A disciplina ainda continua a mesma, mas a mesma dos trabalhadores em geral, ou seja, neste caso, havendo a modificação, porque a reforma da Previdência ainda não passou, né? Nós estamos ainda com a reforma trabalhista que já foi aprovada, já foi transformada em lei, estamos aí no prazo para, aqui, como falei, chama vacatio legis, o período de um tempo de adaptação à nova lei. A Previdência ainda está discutindo, pode ser que saia aí nos próximos dias ou semanas. O que se discute lá hoje é a busca de uma uniformização de critérios de aposentadoria. Tá bom, então vamos falar agora rapidamente de terceirização. Vamos embora. O que é que muda para o profissional terceirizado, ou que passa a ser terceirizado agora, né? Que vai ter um contrato com a empresa de terceirizado. Sim. A gente tem dizendo que a lei regulamenta que a terceirização ela permite que ela valha para qualquer função Sim. dentro da empresa. E com o texto da reforma, que foi aprovado em julho, agora em julho, tem incluído duas salvaguardas à lei da terceirização. Ela proíbe que uma pessoa com carteira assinada seja demitida e contratada como pessoa jurídica ou uma terceirizada por um período inferior a 18 meses. Então, assim, traduzindo isso, o que é que muda para a vida da pessoa que é terceirizada dentro de uma empresa? Olha, a questão para você, meu amigo, para você, minha amiga, que é terceirizado, né? Na verdade, neste ponto específico, você que já é terceirizado, não mudou muita coisa para você, não, né? A terceirização é algo que a gente estuda há muitos anos, né? Eu tenho estudado sobre terceirização há mais de 20 anos. E posso lhe dizer aqui que é um fenômeno que é mundial e que é um fenômeno que gera resistência no mundo todo também, não é só no Brasil. No Brasil, o que é que acontece? Vamos passar a falar da lei de terceirização e dessa modificação tópica com a nova lei, a nova CLT aí. O que é que acontece? Nós não tínhamos no Brasil uma lei que disciplinasse a terceirização. Era tudo construído em função das decisões dos tribunais. Notadamente uma decisão, uma súmula do TST chamada súmula 331, que estabelecia as regras do jogo da terceirização. Notadamente admitia a terceirização na atividade meio, né, e não admitia na atividade fim, né, e trazia a responsabilidade subsidiária do
tomador dos serviços. Mas tudo isso sem previsão legal. O conceito de atividade meia e atividade fim também não é um conceito com previsão legal. Era uma construção da teoria da administração que a Poder Judiciário incorporou. Aí o que aconteceu? Passou a ter uma lei de terceirização que não fala de atividade meia e atividade fim. Na verdade, fala de trabalho especializado. Um serviço especializado. Então, o que é que acontece? Abriu a porteira ou não? Há quem resista, dizendo que, não, que nada, não mudou nada. Não, mudou sim. Na verdade, é possível terceirizar. E note que esse fenômeno da terceirização, ele já ocorre com muita frequência. Eu não tenho a menor dúvida que em emissoras de TV, em jornais, em hospitais, em cursos de pós-graduação, no Brasil todo, né? Faz-se, por quê? Por uma noção, não por ser melhor ou pior para o trabalhador, mas simplesmente por uma noção de diminuição de custos, notadamente a carga tributária que há e ainda existe, né? Que havia e ainda há na folha de pagamento. Aí tentava-se diminuir a carga tributária contratando as pessoas como PJ. Ou diminuindo atividades e contratando empresas para fazer. Isso pode? Pode. Pode. O que é que trouxe de salvaguarda? Já antevendo, talvez, a situação de que muitas empresas tenderão a querer despedir seus empregados para contratá-los de novo como pessoa jurídica, a nova lei, esse é um ponto, olha, um ponto que pode ser um sistema de proteção ao trabalhador, diz, olha, peraí, mas não pode fazer isso imediatamente, tem que dar um tempo, 18 meses. Para que 18 meses? Esses 18 meses é justamente para não haver a troca do empregado pelo terceirizado direto. Mas o terceirizado quer PJ. Ou seja, ele faz o quê? Exatamente a mesma coisa que fazia antes. O que era visto como fraude pela justiça, de repente, passou a ser respaldado pela lei. É essa, talvez, o ponto de maior resistência, né, em toda esse momento que a gente viveu uma bipolaridade de quase de discurso de ódio, em que as pessoas dizem, isso é bom, isso é mal. Bem, era isso aí que queriam fazer, era isso aí que quem resistia não queria que acontecesse. Bem, vai acontecer. Assim, eu sei que não dá. A gente tem mais uma pergunta aqui. Vamos, mas só um minutinho antes da gente fazer a pergunta, eu sei que não dá para fazer futurologia com a questão do PJ e com o terceirizado. Mas o senhor acredita que vai ser uma realidade assim amplificada na nossa realidade de emprego no Brasil? Sem querer virar trombeta do apocalipse e sem querer ter bola de cristal, eu vou lhe dizer que profissionais de nível superior, profissionais de atividades intelectuais, fatalmente vão virar pessoas jurídicas nos próximos anos. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Esse é um fenômeno que vai ser paulatino, mas se você puder congelar no tempo esse meu programa e colocá-lo no túnel do tempo daqui a 5 anos, você vai ver que a realidade vai ser completamente diferente. E isso não quer dizer que foi coisa boa para o trabalhador, não, tá? Vamos lá para a pergunta da Carla. A Cris está querendo saber, ela está contando aqui que ela mora na Itália há 12 anos. Sim, Cris. Está querendo saber se ela pode juntar o tempo de trabalho de lá com o que ela teve quando morou aqui no Brasil. Cris, existe um tratado internacional sobre isso que admite essa contagem no tempo de serviço. O problema básico é que o sistema brasileiro exige a questão do tempo de contribuição. Não é somente tempo de serviço. Acabou o tempo de aposentadoria por tempo de serviço. Então, é preciso verificar esses recolhimentos do período correspondente e aí trazer isso. Não é um processo fácil, mas existe alguma luz no fim do túnel para você? Existe. Agora, minha amiga, é algo que você vai ter algum trabalho. Tem mais uma, posso fazer? Vamos lá. Tô aqui, tô curtindo, ó. Primeira vez que eu tô aqui no Ibaía, tô curtindo aqui, vem bater papo com o pessoal jovem pessoal. Aqui, tô aqui. Todo mundo aqui tentando ser meu filho, mas eu tô me achando, tô me achando assim, o jovenzinho. Bom, a Nana Lima, ela quer saber, se tirar apenas 30 minutos de almoço e não compensar saindo mais cedo, poderá depois pleitar judicialmente essas horas extras? Poderá pleitear as horas extras, sim. E agora, o valor vai ser dos 30 minutos. Por quê? Porque no passado, quando você suprimia o intervalo, a justiça mandava pagar o valor do intervalo completo. Porque você não teve o mínimo de uma hora. Agora, imagina que você teve
30 minutos ou 40 minutos, aí você vai pedir 20 minutos extras, se for 40, né? Faça a conta, é só isso. É isso. Beleza. Sobre a questão agora da demissão em acordo. Sim. O que é que muda agora nessa questão da demissão em acordo? A gente tem que agora, vale a demissão em comum acordo entre o patrão e o empregado. Como é que isso vai funcionar na prática? Olha, isso aí, eu não vou mentir que eu acho que é um tiro no pé. E eu vou explicar isso para vocês. O sistema tradicional trabalhista não admitia a extinção do contrato por acordo. Não tinha essa previsão. Nós tínhamos somente ou você pedia demissão, comunicava a sua demissão, saía, e aí perdia, deixava de ganhar alguns benefícios, ou você era despedido sem justa causa. O que é que acontecia? Falando assim, do coroa mesmo que vê isso como juiz. O que é que acontecia? O empregado queria sair, mas ele não queria pedir demissão, porque ele sabia que deixava de ganhar alguns benefícios. Então ele dizia, estou chamando meu patrão para o acordo. E ele não quis fazer o acordo. Bem, acordo ninguém é obrigado a fazer. Acordo é quando dois não querem, dois não bicam, um não bica. Quando não quer, dois não bicam. E não tem como fazer acordos que somente uma pessoa queira. O patrão queria fazer um acordo e gerava uma situação esquisitíssima. Porque ele fazia o quê? Ele fazia uma despedida sem justa causa, né? E depois conversava com o empregado para dizer, vem cá, vou fazer isso, mas você me devolve um determinado valor, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu vou ter um custo. Isso sempre foi ilícito, isso foi legal, não era algo possível. Agora é possível fazer o acordo. O acordo pode ser. O acordo vai ser, não é mais tão restritivo quanto o período de demissão e não tão custoso quanto a despedida sem justa causa. Mas espera aí, acordo precisa que os dois queiram acordar. Será mesmo, meus amigos, que alguém vendo a possibilidade de ganhar mais, sendo uma despedida sem justa causa, vai dizer que é um acordo? Bem, temos a previsão específica. Mas para o empregado sempre será melhor ser despedido sem justa causa do que o acordo ou o pedido de demissão. Pode ser feito? Pode. Com menos benefícios, é verdade. Com uma diminuição menor. O que é que pode acontecer? Posso ser pessimista? Não estou dizendo que isso vai ser. Pode. Vou só falar. O que é que vai acontecer com frequência? Em determinadas circunstâncias, toda vez que o empregador quiser despedir, ele vai dizer que quer fazer uma despedida por acordo. Estamos fazendo por acordo. Por quê? Porque ele vai gastar menos. Ou seja, o que é que, se você me permite, aquela brincadeira que eu falei, congela aí, daqui a 5 anos a gente vê, não duvide que a maior parte das despedidas vai se transformar em extinção por acordo. Por quê? Porque se da mesma forma era mais interessante para o empregado ser despedido do que pedir demissão, para o empregador vai ser muito melhor dizer que a despedida é por acordo do que por despedida sem justa causa. Então vamos lá. Antes da gente encerrar, sim? Eu vou... já vai acabar? Eu vou contar para o senhor duas opiniões que eu vi de empregador antes da gente fazer essa live. Que a lei, né, a lei no Brasil, a lei trabalhista, seria uma lei muito paternalista, que protegeria muito o empregador e deixaria o empregador mais vulnerável e o empregado mais coberto, mais beneficiado. E antes de eu fazer essa pergunta, eu queria assim, saber se o senhor de fato concorda com isso e minha pergunta de fato, o senhor acredita, olhando assim, de maneira macro para a reforma, que é uma reforma que vai proteger e vai beneficiar mais o empregador do que o empregado? Qual é a opinião do senhor sobre isso? Bem, ótimo, sua pergunta é excelente. Eu me permita responder a segunda, porque a segunda, para mim, é lógico. Ela é uma reforma muito mais direcionada para a atividade econômica, para o empregador, do que para os trabalhadores. Para os trabalhadores, em geral, definitivamente, ela não foi uma lei pensando neles, na inclusão, na empregabilidade. Isso aí, sinceramente, é pura propaganda, né? É só ver, houve a lei e nem terminou a vacatio legis, já começaram os programas de demissão voluntária nas grandes empresas, né? Então, a dizer que essa lei vai estimular o emprego no Brasil é pura propaganda. Voltando aí para a questão. Você pode não ser empregada, mas você é consumidora. Existe um Código de Defesa do Consumidor que é
protetivo, que tem, tal qual a CLT, uma linha de proteção do consumidor. Fale a verdade, Naya. Agora entrevistarei você. Naya, fale a verdade. Você acha que os seus direitos como consumidor são respeitados por todo lugar onde você vai? Não, de forma alguma. Ah! Você, por acaso, é nesse ponto, muito prestigiada e o estabelecimento de consumo onde você não está sendo bem tratado, não sei o que lá, ele é vulnerável perante você? Você acha que ele é vulnerável? Então o discurso é o mesmo, baby. Né? Baby, 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 diria Justin Bieber. É isso mesmo. Por quê? Porque o sistema do direito do trabalho foi feito para proteger o trabalhador? Sim. Como o sistema do direito do consumidor foi feito para proteger o consumidor. Mas o que é que a gente precisa superar o discurso que é bobo? É proteger porque é um coitadinho? Não! Não é porque é um coitadinho. Você não é uma coitadinha como consumidora. É porque você é vulnerável dentro daquela relação. Quem é vulnerável é o trabalhador. Por isso o sistema, tradicionalmente, era de proteção. Eu estou usando de proteção, justamente pela vulnerabilidade da negociação direta. Claro que um cara, por exemplo, uma das normas que o pessoal questiona muito, a questão do hipersuficiente, do empregado que ganha o dobro do teto do benefício da Previdência Social, esse pode ter cláusula de arbitragem, não sei o quê. Tá, mas o direito de trabalho nunca foi muito para proteger esse, não. Sabe? O indivíduo que tem poder de barganha, o indivíduo que é não precisa ser um autoempregado gestor, mas um empregado muito qualificado, ou um artista, em geral, de uma relação das grandes novelas, aquele que todo mundo quer, ou o grande jogador de futebol lá, aí você pode falar, não vou falar Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Esse aí não precisa de proteção, não, pô. Por quê? Porque o Barcelona e o Real Madrid precisam mais dele do que eles deles. Então é diferente. Agora, o pequeno jogador do meu glorioso Esporte Clube Bahia, ou lá do nosso outro time também, então, ali não, rei. Ali não, é brincadeira, viu? Brincadeira. Mas você precisa entender, rei, que nesse ponto, o cara que está numa relação, que está vulnerável, que necessita do posto de trabalho, tem uma carreira que não vai durar tanto tempo, que precisa limitar, e por isso tem discussões sobre remuneração. Será que esse é protegido demais? Porque protegido ele tem que ser. A discussão se ele é super protegido ou não é outra conversa. É claro que eu posso dizer isso como um diagnóstico. Essa reforma foi a redenção da classe empresarial em relação ao direito do trabalho. Há muitas questões que são tópicas e que modificaram a legislação por alguma coisa que era a interpretação que os tribunais davam sobre alguma coisa que não era clara. O que é que a reforma fez? Fez a interpretação em sentido contrário. Ou seja, eu não estou dizendo necessariamente, embora poderia até afirmar, que é uma reforma de represália. Mas, sem sombra de dúvida, é uma reforma que modificou diversos institutos para a visão mais patronal do que do empregado. E é esse o argumento patronal, que é uma reforma que torna o mercado mais competitivo, inclusive para o próprio empregado. Então, assim, é uma questão de reflexão mesmo, de questionamento, né? A gente não está concluindo, mas a gente está levantando a discussão sobre. O que há é que, sem sombra de dúvida, torna mais flexível para o empregador, sem sombra de dúvida. Para o empregado, não, meu amigo. Para o empregado, nem fique achando. Por quê? Porque há uma frase que é muito interessante, sabe? E aí, não sei, é porque está batendo papo com o pessoal aqui do Bahia, pô. É o pessoal jovem, é o pessoal das redes sociais. Então você faz o seguinte, enquanto você está falando aqui, daqui a pouco você olha no Google e procura um filósofo chamado Schopenhauer. Aí esse, pô, que nome feio, o negócio alemão. Não, mas esse filósofo dizia o seguinte, o homem é mau e ele precisa, às vezes, de mecanismos de controle social. E o que é isso em linguagem, gente? A lei. Porque no confronto entre vulneráveis, a vontade oprime e a lei liberta. A ideia era que a lei fosse o sentido do conteúdo mínimo, patamar civilizatório mínimo, para que se pudesse, nesse caso, garantir o mínimo de dignidade. Pode ser, e aí vamos ser assim,
para eu não ser o senhor da razão, não quero ser o senhor da razão, quero não. Pode ser que talvez tivesse proteção demais. Vamos dizer que pode diminuir a proteção. Pronto. Pode ser que o patamar civilizatório mínimo não fosse tão elevado quanto era. E isso é um discurso que é uma opção política que a gente tem que respeitar as opções políticas. Mas o fato é que há países que protegem os trabalhadores muito mais do que o Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil não protege muito o trabalhador. O Brasil, na verdade, torna a mão de obra cara, né? Proteção seria proteção ao posto de trabalho, proteção aos seus direitos mínimos, e não ficar num sistema que fica onerando o folha de pagamento. Uma das coisas, os empresários desse país, e vamos falar aqui um discurso para não ficar essa coisa bipolar. Não, os empresários desse país pagam uma quantidade escorchante de imposto. Por quê? Porque, em vez de tratar dessa reforma para diminuir direitos trabalhistas, não fizeram uma reforma tributária que diminuísse a oneração. Porque a folha de pagamento, o indivíduo paga, o pequeno empresário, o médio empresário e os grandes empresários desse país pagam uma quantidade absurda de imposto e nada disso aumenta. Ao contrário, que aumentar é a carga tributária. Ou seja, jogaram a conta do problema da crise econômica para o trabalhador, né? Faço isso, e novamente fazendo isso, congela a imagem daqui a 5 anos a gente vê. 5 anos, esta lei não vai aumentar a empregabilidade ou o número de postos de trabalho no Brasil. Se isso acontecer, será por algum fator de natureza econômica e não da lei. Então é isso. Então, doutor Rodolfo, obrigada. Olá. Uma boa tarde. Essa entrevista fica completa de novo para vocês assistirem na íntegra na nossa página do Bahia. Você pode conferir lá no Facebook. Sigam a página do Bahia e para vocês acompanharem tudo direitinho, vejam quantas vezes for necessário e a gente se encontra. E eu estou à sua disposição, para aquela disposição do cidadão em geral e para você, meu brother, você, minha sister, todo mundo que está aí assistindo, a gente possa se encontrar em algum momento para pensar que a única coisa que eu tenho que dizer, como um coroa que vem bater papo com vocês, é dizer o seguinte: o único direito que verdadeiramente não se perde é o direito de ter esperança. Vamos lá, velho. Obrigada, boa tarde.